Você topa gastar um tempinho para a gente falar sobre autismo? A gente abordar uma situação que muitas vezes a gente escuta de forma corriqueira, todo o tempo a gente está escutando. Ah, essa criança ele é autista nível 2, essa criança, esse jovem é autista nível 3, ele é autista nível 2 de suporte, ele é autista nível 3 de suporte, nível 1, mas nível 2 de suporte. Você entende como é que funciona isso? Então, vamos gastar um tempinho, porque eu acho que a informação ela vence o preconceito e você entendendo um pouco mais, talvez você tirando essa dúvida ou criando outras, deixando essas para trás, você pode ocupar seu tempo pensando melhor e diferente sobre a condição autista. Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Vamos então conversar. Primeira coisa, gente, é importante deixar claro que quando se chega ao diagnóstico, que não é uma coisa fácil, o autismo não é uma coisa fácil de se diagnosticar, apesar que muita gente acha que é nítido, aquela criança é autista. Nossa, se você chegou a essa conclusão, parabéns, a gente tem um gênio em nossas mãos. Algumas situações podem levar a crer com mais certeza, mas ter a plena certeza que uma pessoa é autista é muito difícil, ainda mais se ela é nível 1. A gente precisa explicar para você e aí de repente ficar mais fácil. Eu vou tentar ser o mais didático possível e ser bem rápido. Vou tentar não gastar o seu tempo. Você deve estar no Spotify ou você deve estar na plataforma de YouTube e você de repente ter essa informação vai valer muito a pena. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa falar sobre critério. Quando alguém vai identificar o autismo no seu filho, na sua filha, ele vai adotar critérios. Esses critérios, pelo DSM, pelo manual DSM, ele é separado em 5 critérios que vão da letra A à letra E. Então, letra A, B, C, D e E. Guarda essa primeira informação, você vai ter várias informações sobre essas letras e é importante que você assim as entenda. Quando você olha o critério A, vamos lá por partes. O critério A é déficit persistente de comunicação, limitação na reciprocidade emocional, limitação no comportamento da comunicação não verbal, limitação em iniciar e manter e estabelecer relacionamentos. Esses são critério A. Então, quer dizer, a partir do momento que você encontrou alguma coisa aqui, você começa a notar quem vai fazer a codificação, o profissional ou profissionais que fazem essa codificação passam a notar a presença daquilo ali. Então existem essas situações. E como você percebeu, limitação em inicial, manter relacionamentos, limitação nos comportamentos de comunicação não verbal, quer dizer, por si só, outras tantas condições podem ter esse mesmo critério positivo. Então não é simplesmente porque aqui no critério A você tem alguma coisa que está aqui descrita que você de cara de autista. Então, por isso que é importante observar os demais critérios. E vamos lá para o critério B. Padrões repetitivos e restritos de comportamento, movimentos motores e uso de objetos em fala repetitiva, insistência nas mesmas coisas, mudança e dificuldade com transições, hiper ou hiporreatividade a estímulos, seja texturas sensoriais, assim por diante. É o critério, ou seja, ter essas condições também do critério B, somente tê-las, não quer dizer que você é autista. Tá vendo como é que não é fácil? Então agora vamos esperar. Guarda essa informação do que é o critério A e do critério B e deixa bem claro. Os critérios A e B são critérios visíveis, são percebíveis. São critérios que existem sintomas, sinais, comportamentos visíveis ou perceptíveis e que são e podem ser mensurados mediante outros critérios. Que critérios são esses? Quando você olha uma situação que deveria já estar acontecendo ou não acontecendo, baseado no plano ou na janela de neurodesenvolvimento, por exemplo, era para estar acontecendo algo e não está, então se marca-se, olha, alguma coisa não deveria estar acontecendo e não está, ou já deveria ter cessado e não cessou. Então essas situações são observadas nos critérios A e B. O critério, repetindo, critério A e B são critérios visíveis, percebíveis, mas não simplesmente porque o profissional do lado de cá está olhando e vai falar, não, existe um critério. Qual critério? É a base ou janela de neurodesenvolvimento. É a grande e outros critérios assim por diante. E vamos diante. Vamos pular o C e vamos lá para a letra E. A letra E, ela fala de um critério interessante. Ele fala assim, critério de distúrbios não bem explicados por deficiência cognitiva e intelectual ou pelo atraso global de desenvolvimento. Ou seja, uma criança que tem atrasos globais de desenvolvimento, ela já tem um CID próprio.
mesmo que ela não tivesse os outros critérios, ela já tem um CID próprio, que poderia ser codificado como atraso global de desenvolvimento, que já merecia intervenção ou tratamento terapêutico. Entendeu? Então, não preciso fechar o diagnóstico de autismo se no critério E, já positivo para o critério E, essa criança, esse jovem identificado, ele já pode começar o tratamento. Então, essa história de preciso do diagnóstico precoce, nem sempre, se tem o critério E observado, essa criança, esse jovem já está passando por conduta terapêutica. Então, fica é importante. E aí, doutor, então meu filho tem um critério E, né? Ele já poderia estar fazendo, então tem um CID próprio para código. Então, é importante. Vamos lá. Agora, vamos lá. Nós temos os critérios C e D. O critério C, ele fala o seguinte: sintomas que devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento, porém, eles podem não estar totalmente aparentes, até que existe uma demanda social, ou seja, a gente só vai perceber quando for cobrado, quando ela foi exigida disso. E no critério D, esses sintomas causam prejuízos clínicos significativos na função social, profissional e pessoal. Opa, peraí. Então, critério A e B, a gente consegue perceber. O critério E são as condições que a gente não consegue compreender por sinal, como é que surgiram ou como estão ali essa percepção do déficit intelectual ou de outras situações referentes ao intelecto ou do atraso global de desenvolvimento. Então, A e B percebíveis. Letra E são as situações do déficit intelectual, tá? Tudo bem? E C e D é o subjetivo do diagnóstico, porque muitas vezes não é a pessoa autista que vai dizer sobre isso. Muitas vezes alguém vai dizer por ela. Então, C e D são critérios em que o profissional que está do lado de cá, ao fazer a codificação do autismo, ele vai receber informações suas, pai e mãe, ou de outras pessoas que estão perto de você. Por isso que muitas vezes os profissionais encaminham relatórios para que professores, pais, parentes, amigos próximos possam responder e ajudar esse profissional a fechar os critérios C e D. É assim, então quer dizer, A e B são percebíveis. Então, não é porque, repetindo, não é porque você viu somente critério A que essa criança é autista, não é porque você viu somente coisas do critério B que essa criança é autista. E lá na frente, o transtorno global de desenvolvimento na E e outras condições do déficit intelectual, elas já poderiam codificar essa criança para poder começar o processo terapêutico sem necessidade de fechar o diagnóstico do autismo. Então até aqui tudo bem. Mas e esse C e D? Cara, esse C e D é importante para vocês entenderem. C e D tem relação com uma coisa bem interessante, que é independência, autonomia e segurança. Assim, tem outras coisas, mas eu queria simplificar para vocês. O C e D tem a ver com independência, autonomia e segurança. Por que eu estou falando isso? Então, quando você identifica uma criança, um jovem, que ele tem algum desses atrasos que foram percebíveis nos critérios A e B, a gente vai chegar à conclusão que essa criança ou esse jovem é autista leve ou moderado, ou como preferem chamar agora pelo DSM, autista 1, autista 2. À medida que essas condições são muito percebíveis, são muito visíveis e provocam prejuízos, e aí a gente também observa uma condição global de desenvolvimento, um prejuízo global de desenvolvimento ou possibilidade de déficit intelectual, então nós estamos falando de uma pessoa nível 3. Então, e de novo, o que a gente percebeu nos critérios A e B vão dizer se essa criança, esse jovem é nível 1 ou 2, leve e moderado. Se a gente perceber junto com esses que a gente já percebeu nos critérios A e B, e nós percebemos a possibilidade do E estar ali positivo, quer dizer, existe alguma coisa ali que a gente não sabe, mas possivelmente um déficit intelectual ou um atraso global de desenvolvimento, nós temos uma pessoa 3. Então, o que determina o número, o que é o autismo, são os critérios A, B e E. Então, A, B e E. Aí, mas Alexandre, e o tal do suporte? O suporte é deduzido pelos critérios C e D. Aí que está a grande treta. Porque o profissional que está clinicando, que está tirando o diagnóstico, ele só está vendo você, a criança, naquele momento e pelos olhos do que você está contando. Pelo aquilo que as pessoas contam sobre ele. Então, quer dizer, naquele momento o médico ou o neuropsicólogo pode chegar à conclusão que essa criança é nível 1 de suporte. O que seria nível 1, 2, 3 de suporte? Nível 1 é quando a criança ou jovem ele tem pequenos prejuízos de independência e autonomia. Então, ou ele não tem nenhum prejuízo de independência e autonomia. Mas ele tem prejuízo sim de comunicação social que vai levar ao prejuízo de segurança.
de segurança social. Quando você nota que essa criança, esse jovem, que está sendo observado, ele já está positivo para o A, para o B e para o E, e você percebe que ele não tem nenhuma autonomia e não tem nenhuma independência, ele é totalmente dependente dos pais ou dos aqueles que o cuidam, que estão junto com ele, a gente tem uma situação de 3 de suporte. Então o suporte, ele tem a ver com a independência e autonomia dessa pessoa. Quanto mais independente, autônoma ela é e ela se sente segura, ela caminha para o 1. Quanto mais dependente e não autônoma e não segura, ela caminha para o 3. Então nós no meio nós temos o nível 2. Então podemos ter um caso interessante. Nós podemos ter sim uma criança codificada autista 1 com suporte 1 ou suporte 2. Por que não? Porque depende da segurança. A segurança ela pode caminhar para lá ou para cá. Em minha casa, talvez ele tenha comportamento nível 1. Mas de suporte 1, mas esse meu filho que é autista, ele pode na escola, por falta de segurança, de conhecer as pessoas, ele ter suporte 2, ou seja, os critérios C e D eles podem receber influência do meio, onde eles estão por causa da autonomia, independência e segurança. Então é tremendamente possível você ter uma pessoa que é nível 2, uma autista 2, e eles ter suporte 2 ou suporte 3. Mas Alexandre, mas por que não pode ter um autista 2 suporte 1? Pode sim, em tese pode acontecer dele ter autonomia e independência. Mas e a questão da fala? A fala ausente é justamente o que coloca esse ponto do que seria o nível 2. A pessoa 2, o antigo moderado. Então não confunda autista 2 com suporte 2. Suporte tem a ver com autonomia, independência e segurança. Se eu caminho para lá, no caso do 3, a gente está dizendo que essa pessoa tem menos autonomia, ela tem menos independência, ela tem menos segurança. Então, seu filho autista 2, ele pode ser sim suporte 3. Porque depende da autonomia, depende da independência e depende da segurança que ele tem e você tem quanto à situação. E aí você faz esse mix. É possível sim que um autista 3 tenha suporte 2. É possível, claro que é possível, mas tem que ter muito treinamento. Para que um autista 3, suporte 3, ele evolua para uma condição de autista 2, suporte 3 ou suporte 2, tem que ter muito trabalho em cima. Por isso que a gente fala que quanto maior o prejuízo e as observações feitas no critério A e B e E, aqui no autista 3, mais tempo ele passa fazendo terapia intensivas. Quanto menos ele precisa, que ele tem mais autonomia e independência, ele vai passar menos horas fazendo terapia. Isso fica claro. Então, não confunda mais. Autismo, qual o grau de autismo do seu filho? 1, 2, 3. Eu preferia leve, moderado e severo, mesmo com a treta do leve e leve para quem? Para não confundir com o suporte, que é 1, 2, 3 também, que pode ser variável nessa condição. Espero que você tenha, nesse rápido momento, quase 14 minutos, tenha entendido. E se você ficou com alguma dúvida, joga aí, porque eu acho que isso vai ser importantíssimo para você tirar essa pulga de atrás da sua orelha. Porque uma coisa é o autismo do seu filho, o outro é o grau de suporte. E às vezes falando assim, o autista suporte 2, mas qual autismo? Qual autismo do meu filho? Ah, seu filho é autista 2. Mas qual o grau de suporte do seu filho? Meu filho é suporte 2, meu filho é suporte 3. Minha filha é grau 3, suporte 3. Entende? Então é importante porque o suporte diz o quanto ela é independente, o quanto ela é autônoma e quanto ela tem segurança em fazer as coisas. O grau 1 de suporte tem a ver com alta independência, ele sabe fazer as coisas, ele é autônomo, ele tem a capacidade de decidir quando ele faz as coisas e ele tem segurança. Então, mas aí, Alexandre, o que muda? O que muda, gente, é o critério A e B lá na frente, em que fala qual é a relação que ele tem com o mundo, como é que ele faz a interface com o mundo, quais são as dificuldades ou desafios que ele tem. Então, é muito comum ver pessoas autistas nível 1, suporte 1 e 2. E essas aí a gente tem bastante, a gente vê eles por aí. Por isso que muitas vezes quando eles falam que a grande dificuldade é social, é porque o critério C e D deixou isso claro. Somente quando eles passam por provação, por necessidade, é que eles percebem em que suporte que ele está. Eles sabem que são autista 1, mas qual suporte que ele está vai depender muito do meio. E o meio oferece segurança ou não para ele. Espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida, segue a gente, Meu Mundo Autista MT, no Instagram e em todas as outras plataformas. E aqui eu me despeço e até a próxima.